Mas antes a gente vai ler aqui, Filipenses 4, do 1 ao 9. Todos encontraram? Fica entre Efésios e Colossenses, Filipenses. Filipenses 4, do 1 ao 9, podemos ler? Amém? O texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Síntique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Os irmãos podem sentar. Amém? Já oramos. Nessa noite o Senhor, pela sua infinita graça, possa falar ao coração de você que está aqui, como também a nossos amados irmãos que estão nos acompanhando de forma remota nessa noite. Que Deus possa falar ao seu coração através da ministração dessa noite. Meus queridos irmãos, eu chamo a sua atenção inicial para o verso 1. E para essa conjunção que ele começa no verso 1, a conjunção portanto. Você deve entender que portanto ela é uma conjunção conclusiva. Então nos parece que Paulo está fazendo uma conclusão de algo que ele já havia escrito, né? De algo que ele já havia dito. E essa conjunção, portanto, ela liga o verso 1 em diante, exatamente ao que Paulo já escreveu em Filipenses 3, 20 e 21. Eu chamo a sua atenção para esses dois versos, quando ele diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que é que Paulo está concluindo aqui? Ele está dizendo que a exortação que ele passa a nos fazer, ela tem como base o fato de nós sermos cidadãos do céu. Paulo está dizendo que a exortação que ele passa a nos dar, a partir do verso 1 até o verso 9, tem como conclusão, irmãos, o fato de nós já sermos salvos. Já sermos salvos. E por essa razão, nós devemos ter coragem de permanecer firmes, como ele diz aqui no verso 1. Né? Finalzinho do verso 1 ele diz que a gente deve permanecer firmes no Senhor, com base na nossa salvação, com base na nossa nova cidadania. Nós já somos cidadãos dos céus também, tá certo? Por essa razão. Por que ele nos diz isso? Por que essa exortação é tão importante? Meus irmãos, porque existem coisas que irão acontecer na nossa caminhada cristã, que muitas vezes vão tirar o nosso foco, vão conseguir desviar o nosso olhar, vão tentar tirar o nosso foco. E era esse ponto aqui que Paulo quer tratar. O que eu acho interessante, já aqui no verso 1, é que Paulo diz que a igreja de Filipos era a sua coroa. E a palavra usada para ele aqui em coroa, no grego, é Stéfanos. Paulo está dizendo o seguinte, que essa igreja era como se fosse a coroa que Deus iria dar a ele por todo o labor que ele fez na terra. Olhar para a igreja de Filipos, para Paulo, o alegrava. Sabe? Essa coroa ela só era dada a atletas que venciam certas competições.
era uma coroa de louros, que era dada ao atleta que vencia, por exemplo, uma maratona. Ou também era dada a hóspedes que participavam de grandes celebrações. Então Paulo está dizendo que o meu prêmio, o prêmio dele, no ministerialmente falando, era olhar para uma igreja como Filipos e agradecer a Deus, porque o trabalho dele não foi em vão quando ele olhava para a membresia daquela igreja. Paulo se alegrava demais com isso. Mas interessante, mesmo sendo uma igreja que causava alegria ao coração de Paulo, já tem uma primeira verdade aqui para nós nessa noite. Eu gostaria que você atentasse para a seguinte informação. A igreja militante, que somos nós, que ainda estamos aqui na terra, sempre nós seremos alvos de grande perigo. Enquanto estivermos aqui na terra, nós seremos alvos de grande perigo. E na igreja de Filipos, havia 2 perigos, nesse exato momento. Um perigo interno e um perigo externo. E Paulo vai tratar sobre isso aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? O seguinte, a igreja ali estava sendo atacada por falsos mestres. E aqui cabe uma primeira observação, irmãos. Nunca a igreja evangélica brasileira foi uma terra tão fértil para falsos ensinos. Nunca a igreja evangélica brasileira foi tão fértil para a heresia. Como a igreja recebe a heresia e adota como verdade. Como tem surgido no nosso meio falsos mestres. Mas isso não é novo. Isso nos remonta a 2000 anos atrás. A igreja de Filipos já enfrentava esse problema. E eu elenquei esse problema como um problema externo. Ela estava sendo atacada por falsos mestres. Mas ela estava sendo atacada também por algo muito comum em todo o arraial evangélico. Por falta de comunhão. Paulo vai tratar isso aqui. Existiam problemas que vinham de fora, os falsos ensinos. E existiam problemas que estavam brotando dentro da própria igreja. A falta de comunhão. Paulo vai tratar sobre isso aqui. Em outras palavras, existiam problemas doutrinários. Mas existiam também problemas relacionais. E isso é muito sério. Olhe para o verso 18 de Filipenses capítulo 3, por favor. Olha aqui o problema doutrinário. Paulo vai dizer aqui, por exemplo, nesse verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo aqui está falando de falso mestre, de mestres que eram libertinos, de mestres que eram falsos mestres, que eram sensualistas, que eram imorais, de falsos mestres também, que eram judaizantes, que diziam para que alguém pudesse se converter, não bastava apenas Cristo, bastava também, por exemplo, que circuncidasse, que cumprisse piamente a lei de Moisés. Então esse falso ensino estava ganhando corpo na igreja de Filipos. E por que isso é importante a gente ouvir isso? Praticamente 2000 anos depois. Vou lhe dizer por quê. Porque a nossa natureza pecaminosa, irmãos, ela é muito propensa a saltar de um extremo para o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito fácil um legalista pular para a libertinagem. Você conhece pessoas que foram muito tempo legalistas demais. E de repente aquela pessoa vai para a libertinagem. E já não sente mais nada. É como se algo natural tivesse acontecido na vida dele. E isso preocupava demais Paulo. E ainda hoje a graça de Deus, irmãos, ela é recebida em vão. Por muitos que dizem crer em Jesus, mas acrescenta alguma coisa à sua fé. Por exemplo, a guarda do sábado. Por exemplo, a graça de Deus é recebida em vão por essas pessoas. Mas também pelos que pensam que deve permanecer no pecado para que a graça seja abundante. Não se esqueça de uma coisa, nós somos propensos a pensar que a gente pode viver, irmãos, numa comunidade evangélica, mantendo intrigados entre nós. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Olha o verso 2 e o verso 3, Paulo vai tratar agora especificamente do problema relacional. Olha o pedido que ele faz no verso 2. Ele diz o seguinte: eu peço a Evódia
E peço a Sintique que no Senhor também que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que é importante aqui? Você há de perceber que o apóstolo, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, ele não advertiu a igreja apenas acerca dos erros doutrinários. Embora que nós saibamos, e ele também, que isso é importantíssimo. Onde não existe pregação expositiva da palavra, a heresia entra e entra pela porta da frente da igreja. A heresia ela não é criada nas calçadas da igreja, a heresia não é criada nas salinhas de EBD da igreja, a heresia é criada no púlpito da igreja. Porque é exatamente do púlpito da igreja onde Deus governa a sua igreja. É desse lugar que Deus governa a sua igreja. Deus não governa a sua igreja na porta, Deus não governa a sua igreja nesse beco, Deus não governa a igreja no gabinete. É desse lugar aqui que Deus governa a sua igreja. E é nesse lugar aqui que normalmente pode brotar a heresia. Paulo sabia muito bem disso, mas ele se volta aqui, no verso 2 e no verso 3, para enfatizar os problemas de relacionamento. Por quê? Porque a desarmonia e a falta de comunhão entre dois membros daquela igreja não era um problema de pequena importância para Paulo. Não, irmãos. Pelo contrário, era e ainda é um escândalo. O fato de dois cristãos, de duas pessoas que dizem terem nascido de novo, não andarem juntos, é motivo de escândalo há 2000 anos atrás, foi motivo de escândalo há 2000 anos atrás, e é motivo de escândalo ainda hoje. Preste atenção nesse texto. 1 de João capítulo 2, verso 10. O apóstolo João nos escreve o seguinte: aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Ele continua dizendo o seguinte: e nele, nessa pessoa que ama, não há nenhum tropeço. O que é tropeço, irmãos? Tropeço é uma pedra saliente. O que João está querendo dizer aqui, em concordância com o que Paulo escreveu aqui, tentando resolver esse problema, no verso 2 e 3, é para mim de forma é algo muito claro. A falta de amor, ela produz escândalo. E nenhum de nós que estamos aqui, estamos isentos dessa verdade que eu vou dizer agora. Ou nós caminhamos na luz do amor, ou nós caminhamos nas trevas da maldade. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Eu estava lendo um livro a semana passada e algo me chamou muita atenção. Uma história que o autor contou. Ele disse que em uma rua, sem a mínima iluminação, dois homens vinham descendo a rua, enquanto que uma luz vinha em sentido contrário a eles. E ele notou que aquela luz à noite era cambaleante. E quando eles chegaram perto daquela luz que se aproximava dele, eles viram que se tratava de um cego. Um cego à noite, com a lanterna ligada. E eles pararam aquele cego e disseram: mas você é cego? Qual a razão de você andar com uma lanterna se você não vê absolutamente nada? E o cego disse o seguinte a eles: eu ando com essa lanterna para que eu não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Para que um carro não bata em mim, para que uma moto não bata em mim, para que uma bicicleta não bata em mim, para que vocês me vejam também e não terminem barruando em mim. Né? O que essa história tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui? Nem eu, nem você que estamos aqui nessa noite, que já somos salvos, já somos cidadãos dos céus, nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós temos que ser calçada. Nós temos que ser pessoas que viabilizem a vida dos outros, que tornem a vida dos outros uma vida mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o problema interno aqui, irmãos. Paulo revela. Paulo diz o seguinte no verso 2 e 3, que duas irmãs, interessante que elas tinham nomes, eu não sei se você tinha coragem de colocar na sua filha, mas eu acho bonito pelo significado de cada nome. Evódia significava doce fragrância. E Sintique
significava afortunada. Né? Me chamou muito a atenção o significado desses nomes. Elas eram duas irmãs crentes. E Paulo diz no verso 3, que o nome delas se encontrava no livro da vida. Se isso não bastasse, elas eram pessoas ativas dentro da igreja. Pessoas que colocavam a mão na obra. Se houvesse um programa como Sou Prova Disso na igreja de Filipos, Evódia e Sinti que estava de dentro. Elas eram as primeiras, creio eu, a estarem colocando a mão na massa, a estarem se envolvendo. Paulo diz que elas colocavam a mão na massa. Possivelmente elas exerciam cargos de liderança na igreja. Mas veja bem, como pessoas salvas, como pessoas proativas, como pessoas envolvidas no reino, envolvidas com a igreja, podem perder o foco. De repente, em algum momento da vida dessas duas irmãs, elas começaram a perder o foco. E elas deixaram de olhar para Cristo, para olhar para o eu, para o ego. Eu não sei se esse era o caso, mas possivelmente uma queria ser mais notada do que a outra. Uma queria ser mais vista do que a outra. E isso começou a gerar problemas de relacionamento dentro da igreja. E Paulo trata, irmãos, com esse problema, irmãos, com muita, digamos assim, com muita habilidade pastoral. Por quê? Porque a igreja deve ser marcada pelo trabalho conjunto. A igreja ela deve ser marcada pelo auxílio recíproco e pela esperança futura. Meus irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos a mesma luta. Todos nós temos os mesmos inimigos comuns. Todos nós, mas também nós temos a mesma esperança de que um dia o Senhor voltará. Todos nós temos essa esperança. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui. O fato do nome dessas irmãs estarem arrolados no livro da vida, né? Esse fato deveria já dizer para ela, como para mim e para você, que no céu não há divisão. Que no céu não há divisão. Portanto, a igreja na terra, ela tem que ser uma réplica da igreja do céu. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? A igreja que nós seremos, a igreja triunfante, deve nos ensinar a igreja que nós somos, a igreja militante. O fato de nós irmos morar juntos no céu, deveria nos ensinar a viver em harmonia na terra. Essa é uma grande realidade. E Paulo, irmãos, para mim, ele devia nomear essa pessoa. Paulo pede auxílio a um irmão, no verso 3, presta atenção. No verso 2 o problema está explícito. Era um problema de relacionamento entre duas irmãs muito queridas, né? Duas pessoas que eram ativas na obra, muito ativas na obra. Olha no verso 3 o que ele diz. E peço também a você, meu irmão, como eu gosto desse, eu não sei se é um pseudônimo que Paulo usa aqui, quando ele diz, fiel companheiro de jugo. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Trata-se de um anônimo. Nós não sabemos quem é essa pessoa, irmãos. Nós não sabemos quem é. Era um irmão que certamente congregava na igreja de Filipos. E Paulo chama ele de companheiro de jugo. Aquele que está debaixo do mesmo jugo que Paulo. Que tem a mesma visão. Que tem a mesma pretensão. Que olha para onde a liderança olhava. Paulo chama essa pessoa de fiel companheiro de jugo. E isso, irmãos, nos ensina a lembrar a todos nós que estamos aqui. A você que está sentadinho aí. A mim que estou aqui ministrando para você. E isso nos faz lembrar uma coisa, um ministério esquecido por nós. Nós temos o ministério da reconciliação. Foi dado a todo crente, a toda pessoa salva em Jesus Cristo, o ministério da reconciliação.
E atente para esse texto. Mateus capítulo 12, verso 30. Palavras de Cristo, ele diz o seguinte: quem não é por mim é contra mim. E ele continua dizendo o seguinte: e quem comigo não ajunta, espalha. Paulo está chamando esse companheiro de jugo, um homem que era acostumado, creio eu, a apagar incêndio. Um homem que, creio eu, era um construtor de pontes. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, ele devia ter outro ministério. Certamente esses irmãos tinham outro ministério na igreja que não era o mesmo que Evódia e Síntique. Mas Paulo chama ele para ajudar a Evódia e a Síntique. Ele é aquele tipo de pessoa que ele se preocupa com o ministério dos outros. Talvez nesse exato momento, Evódia e Síntique, cada uma só estava olhando para o seu próprio umbigo, para aquilo que tinha sido colocado em suas mãos, e desprezado os demais departamentos da igreja de Filipos. Aí Paulo chama um companheiro de jugo, alguém que, por exemplo, se congregasse aqui conosco, estava preocupado com, sou prova disso, mas estava preocupado também com a Ufebrac. Ele se preocupava também com a Menibrac. É aquele tipo de pessoa que ele caminhava bem em qualquer ambiente que você colocava. Por quê? Porque ele não era um cavador de abismo. Ele era um construtor de pontes. Ele não via um determinado departamento como o departamento dele, como algo que só cabia a ele, não. Ele queria que todos crescessem. E Paulo pede o auxílio a desse homem. E por que isso é importante? Vou repetir o texto. Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Sabe qual é a questão aqui, irmãos? Onde nós estamos no reino? A pergunta que eu lhe faço nessa noite, sinceramente, é essa: qual a sua posição no reino? Você está no reino da luz ou você está no reino das trevas? É isso que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque Satanás é quem espalha. Satanás é quem destrói. Jesus está dizendo que ele ajunta. Jesus está dizendo que ele constrói. Então, se nós estamos em Cristo, da mesma maneira como esse companheiro de jugo, nós somos embaixadores dele. E como tal, irmãos, nós não fomos chamados de maneira alguma para jogar uma pessoa contra a outra. De maneira alguma. Mas para aproximá-las. Cristo lhe chamou para isso. Cristo me chamou para isso. Para ajuntar, para construir. E jamais para espalhar. Jamais para destruir. Cristo nos chamou para isso. Agora, irmãos, sabe o que falta às vezes na vida de algumas pessoas? Não é disciplina, é ser podada. Porque quando Deus nos disciplina, Deus está tirando de nós o pecado. Mas quando Deus nos poda, a exemplo da videira verdadeira, Ele está tirando de nós o eu. E quando Deus tira de nós o eu, a gente deixa de olhar para os nossos planos, para os nossos projetos. E passamos a olhar também para os projetos dos outros, para o ministério dos outros. E passamos a ajudá-los. Amém? A gente vê esse projeto aqui, sou prova disso. Você talvez tenha se comovido. E eu espero que você tenha se comovido. Mas que essa sua comoção não dure apenas um final de semana. Mas ela possa prevalecer até o final do ano. Para o ano que vem também. Porque muita gente começa bem, irmãos. Como Evódia e Síntique. Mas no meio do caminho, às vezes, a gente termina tão mal. Isso não é bom. Verso 4. Olha o que ele diz no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mas, meu irmão, será que a gente vai viver todo o tempo alegre? Aqui Paulo está nos dando um mandamento. Que o cristão, o cidadão do céu, ele é uma pessoa alegre. E Paulo está preso. Paulo escreve essa missiva preso na sua primeira prisão romana. Ele está preso. E ordena à igreja de Filipos, que estava vivendo problemas relacionais, que estava vivendo problemas de heresias no seu meio, diz o seguinte: ei, alegre-se. Aí a exortação ela é repetida, alegre-se, né? Talvez porque pareça fora de propósito. Talvez a gente queira alegrar-se em obediência ao mandamento.
Mas o interessante é que o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos nos alegrar sempre, sobre qualquer circunstância, não importando quão adversas as situações sejam. É um desafio para nós, irmãos. Eu gostaria de aqui nessa noite lhe dar algumas razões porque nós devemos nos alegrar. Será que Paulo é um lunático? Será que Paulo é alguém, irmãos, indiferente a nossos sentimentos? Eu acredito que não. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que existe razão, independente do que você está vivendo hoje, do que eu estou vivendo hoje, para a gente se alegrar. Primeiro, se alegre, porque você é uma pessoa salva. Se isso não alegra seu coração, meu irmão, eu não sei o que mais pode lhe alegrar. Se você hoje não entender que você é um cidadão do céu, que se você morresse hoje, você abriria os seus olhos no céu, se isso já não lhe alegra, não tem nada mais que possa lhe alegrar, porque tudo mais tem prazo de validade, a vida eterna não. Segunda razão, alegre-se porque Cristo ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo vai dizer no verso 13 especificamente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, o Deus o qual eu sirvo, Ele é poderoso para suprir toda a minha necessidade. Eu já vivi em abundância, e sei viver na abundância, e sei viver na escassez, mas eu creio que em todas as coisas, Deus vai me sustentar. Assim é com você também. Irmãos, como a gente tem negligenciado essas coisas. O fato de nós sermos salvos, o fato, irmãos, de saber que há um Deus que supre todas as nossas necessidades. Terceira razão, outras pessoas estão sendo salvas. Meus queridos irmãos, Filipenses 1,6 diz isso. Deus está salvando outras pessoas. Deus talvez esteja se utilizando de você, sabe, da sua vida, do seu estilo de vida, do seu ministério, para salvar outras pessoas. E isso é motivo da gente se alegrar. Mas não só por isso também, eu vou lhe dar uma quarta razão. Por que eu devo me alegrar? Porque Jesus, Ele conduz todas as coisas, mesmo as adversas, para cooperarem para o nosso bem. Repito, Paulo está preso. Eu não acredito que ele queria ficar preso num cárcere romano. Não. Numa prisão romana. Claro que ele queria ser solto, mas ele entendia que aquelas cadeias tinham um propósito. Então talvez não, certamente, todos nós que estamos aqui a partir de mim, hoje nós vivenciamos um problema que a gente pergunta a Deus, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso me aconteceu? E a resposta de Deus para você essa noite é exatamente isso. Tudo que tem lhe acontecido, tudo, não só o que é bom, mas também o que é ruim, está colaborando para o seu bem, está cooperando para o seu crescimento, está fazendo com que você seja uma pessoa mais madura, mais perfeita, no sentido de amadurecimento. Todas as coisas, eu não sei o que tem lhe faltado. Se paz, se sono, se dinheiro, eu não sei o que tem lhe faltado. Mas eu posso lhe dizer acertadamente que tudo que tem lhe acontecido, mesmo as coisas ruins, tem acontecido para que coopere juntamente para o seu bem. É Deus trabalhando na sua vida. E mais, em todo o tempo, nós temos livre acesso ao trono da graça. Você pode falar com quem pode resolver a qualquer momento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu chamo a sua atenção agora para o verso 5. Ô irmãos, antes de ler, presta atenção um pouquinho aqui. Como é difícil você passar por uma adversidade sem lamentar, sem murmurar. É ou não é? Por essa razão, creio eu, que Paulo nos escreve o verso 5. Olha o que ele diz no verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, louvado seja Deus. Hendricks, que é um bom comentarista do Novo Testamento, ele diz que essa palavra moderação no grego não tem nenhuma palavra à altura no dicionário português.
Todos os adjetivos que você possa usar para a palavra moderação é insuficiente para o tamanho de significado que essa palavra tem no grego. Ela é uma palavra riquíssima. Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de dizer o seguinte, com base no verso 5. Quando Paulo diz que a moderação nossa deve ser conhecida por todos, o que é que ele está nos exortando? A cuidar das nossas atitudes internas, mas também das nossas reações externas. Como é que você reage quando você está numa situação adversa? Como é que você reage? Qual é a sua atitude interna? E como a sua reação externa, ela é promovida por você, a partir do momento em que você está vivenciando uma situação adversa. Paulo diz o seguinte, que a moderação de uma pessoa salva deve ser vista por todos. Vamos pensar um pouquinho o que é moderação. Moderação, queridos, é ter o controle do temperamento. Moderação significa que o cristão ele não pode ser alguém explosivo. Moderação significa que o cristão ele jamais pode ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem domínio próprio. Como isso é importante! Ao contrário de nós sermos uma pessoa desequilibrada, explosiva, sem domínio próprio, cruel nas nossas reações, meus irmãos, moderação ela não é cinismo, ela não é hipocrisia também, que você guarde isso. Moderação é ter palavras temperadas com sal, é ter atitudes, mesmo diante da adversidade, que edificam os outros. Moderação é refletir o caráter de Cristo. E você poderia dizer o seguinte, pastor, me dê a razão porque eu tenho que ser moderado? Me dê a razão porque eu tenho que ser uma pessoa que tenha domínio próprio? Me dê uma razão, pastor, porque eu que já digo que sou cristão, devo ser uma pessoa equilibrada, mesmo na adversidade? Paulo responde, irmãos, perto está o Senhor. Há duas interpretações para isso. Toda atitude sua, independente de público que esteja ao seu lado ou não, aquele que lhe salvou está vendo. Ele é o Deus do Salmo 27. Ele é a tua sombra à tua direita. Quando você no recôndito do teu quarto reclama pelas obrigações de uma mulher casada, que quando você no recôndito do seu quarto reclama porque tem sido difícil conduzir a sua família, perto está o Senhor. Quando você no recôndito da tua casa não tem paciência mais com tua esposa nem com teus filhos, perto está o Senhor. Moderação é por isso. Nós devemos ser equilibrados por isso, porque o Senhor está perto, está do nosso lado. Mas também é uma segunda interpretação para essa frase, perto está o Senhor. Significa que Ele está às portas, que Jesus está voltando, que Ele está vindo nos buscar, está perto demais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por essa razão, ei, seja moderado, seja equilibrado, louvado seja Deus. Irmãos, para que você não vá se arrepender lá na frente. Todo sábado, eu evangelizo uma pessoa, um feirante. E todo sábado eu escuto a seguinte lamentação dele. Pastor, eu perdi a mulher da minha vida. Diga quanto tempo faz esse namoro? 30 anos. Ele é solteiro, 30 anos. Aí ele diz, bruto demais, não conhecia o Senhor comigo, né? Não conhecia o Senhor. Aí só porque ela fez o seguinte, basta eu fazer assim, que ele volta. Eu acabei até hoje. Eu digo, mas vive ruendo. Né? Vive ruendo até hoje, 30 anos, nunca encontrou ninguém. E só se lembrando dela, olhando no Facebook. Eu digo, esqueça. Né? Então você deve ser moderado, equilibrado por essas coisas também, né? Para que você não venha se arrepender de palavras que você não deveria ter dito, de atitudes que você não deveria ter tomado, né? E de relacionamentos que você não deveria ter acabado, e tem outros que você deveria acabar mesmo. Para você não se arrepender, por isso seja moderado, seja equilibrado. Por quê? Porque o Senhor está perto, está vendo o que tu está fazendo, está do teu lado. Né? Louvado seja Deus por isso. Verso 6 e verso 7. Vamos a ele?
A minha versão diz: não fiquem preocupados. A de vocês diz o quê? Não fiquem ansiosos, né? Então eu vou ler na minha, mas vocês entendem quando preocupado significa ansiedade, tá bom? Diz o seguinte, o verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, isso aqui não é um dado da minha cabeça, é verdade, é estatístico. Metade das pessoas que vão aos hospitais, metade, 50% das pessoas que vão a hospitais hoje, são vítimas de ansiedade. E ansiedade não é besteira. Ansiedade, irmãos, não é falta de fé. Ansiedade é uma doença. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio que você sofre de ansiedade. Você tem a crise de pânico. É uma doença. Procure ajuda. Não há nada de errado em você procurar um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo. Busque ajuda. Ela é uma doença e tem que ser tratada como tal. E interessante que ela é uma doença democrática. Por que eu digo isso? Ela atinge crianças. Ela atinge adultos. Ela atinge doutores. Ela atinge analfabetos. Ela atinge ateus. Mas ela atinge também religiosos. Davi foi vítima de ansiedade. Elias foi vítima de ansiedade. O escritor do Salmo 116, que nós não temos certeza quem é, se foi Davi, eu creio que foi Ezequias, mas não tenho certeza, vivia com ansiedade, sofria de ansiedade. Então a ansiedade é uma doença que atinge o ateu e atinge o crente mais consagrado. Contudo, deixa eu lhe dizer algo aqui, portanto, melhor dizendo, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Se você está aqui e sofre de ansiedade, não é porque você não é cristão, não. Não deixa o diabo colocar isso na sua mente, não. Porque assim como o nosso coração adoece, os joelhos adoecem, a mente também. Nossa mente também é caída como o nosso coração. Tem problemas. Da mesma maneira. Mas me permita aqui, eu não sou nenhum psicólogo, irmão, mas eu vou me aventurar. Entre outras, eu vou elencar 3 causas da ansiedade. Primeiro, a ansiedade é o resultado de nós olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Nós esquecemos quem Deus é. Mesmo sendo cristãos, nós esquecemos quem governa tudo. Mesmo sendo cristãos, irmãos, a gente para um pouquinho e diz o seguinte: as circunstâncias têm a última palavra na nossa vida. E elas não têm. Quem governa toda a nossa vida é o Senhor. Ele continuará sendo o grande eu sou. Ele sempre será o grande eu sou. E é importante a gente dizer isso a nós mesmos, ao nosso cérebro, ao nosso coração. Ei, a circunstância adversa, ela não vai ter a última palavra em minha vida, mas Deus sempre terá. Então, uma das causas da ansiedade é o resultado de relacionamento, é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Segunda causa, a ansiedade, ela é resultado de relacionamentos quebrados. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não viva machucado. Libere perdão. Não viva machucado. Não seja uma pessoa prisioneira de amargura. Isso traz ansiedade para a gente. Limpe seu coração. Perdoe. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente viver a nossa vida, trilhar a nossa vida, com relacionamentos estremecidos, irmãos, nós iremos viver ansiosos. Nós iremos adoecer. Há muitas pessoas ansiosas, tendo crise de pânico, pensando que é problema de coração. Quando na realidade, em alguns casos, é falta de perdão. É falta de estar mais perto.
Eu não sei se era esse caso aqui de Evódia e Síntique. Eu não sei se elas já estavam nesse ponto. Mas talvez Paulo estivesse tratando isso aqui também com relação a elas. Mas a terceira causa da ansiedade é o resultado de uma preocupação exagerada com as coisas materiais. Ô, meus queridos irmãos, eu espero que você não seja uma pessoa que coloca a confiança no dinheiro. Sabe por quê? Em vez de você pôr essa confiança em Deus, você vai descobrir que a ansiedade e não a segurança será sempre a sua parceira. Talvez você viva assim, estrangulado. O ansioso, ele vive assim, rasgado ao meio. Principalmente se ele é cristão. Porque a fé chama ele para um lado, mas a ansiedade leva ele para outro. Então viver ansioso é como se você vivesse estrangulado, como alguém que não tivesse fôlego, como alguém que vivesse sempre com um nó na garganta, com um laço no pescoço, sem fôlego. Viver ansioso é viver assim. E eu gostaria de lhe dizer, nessa sociedade que nós estamos vivendo, queridos, tantas coisas colaboram para a nossa ansiedade. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, o que será do nosso casamento. Talvez você chegou aqui e você se preocupe muito com a tua manutenção. Ah, se eu perder esse emprego. Ah, se eu perder essa oportunidade. Ah, meu Deus, com quem eu vou me casar? Como vai ser a minha velhice? Onde eu vou passar a minha velhice? Como vai ser a minha vida daqui a 20 anos? Deixa eu te dizer algo para você que é ansioso e para eu que sou ansioso também. Não se preocupe com o amanhã. Sabe por quê? O Deus de hoje já está lá no amanhã. O cuidado que Ele tem tido com você hoje, Ele terá contigo amanhã. Com certeza isso acontecerá. Portanto, descanse. Eu repito, se você é ansioso demais, busque ajuda. Agora, por favor, não desconsidere isso que eu vou dizer aqui. Aliás, o que o Espírito Santo vai nos dizer aqui. Se ansiedade é uma doença, como é? A Bíblia nos dá alguns remédios. Por gentileza, vá para o verso 6, olhe para o verso 6 novamente. Ele diz o seguinte: não fiqueis ansiosos, com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pelo quê? Pela oração. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Se você é uma pessoa ansiosa, se relacione com quem pode resolver. Ore a Deus, meus irmãos. Se Deus é quem Ele diz que é na Bíblia, e eu acredito que Ele é o grande eu sou, por que você vai viver estrangulado? Então ore a Deus. Apresente sua vida diante de Deus. Apresente tua mente diante de Deus. Teu coração diante de Deus. Agora não apenas ore. Paulo diz o seguinte: suplique. E o que é suplicar? Suplicar, irmãos, é orar com lágrimas. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? É que nós estamos orando no automático. Há pessoas que nem param mais para orar. Não param mais para orar. Não tem tempo. Oram no ônibus. Oram dirigindo. Eu não estou dizendo que essa oração não é válida. É válida sim, mas meu irmão, como é que você vai suplicar dirigindo? Como é que você vai suplicar lavando a louça da sua casa? Eu não acredito. Como é que você vai suplicar fazendo seus afazeres? Como é que você vai suplicar trabalhando? Não. Os puritanos diziam uma coisa interessante: separe tempo para ser santo. Separe tempo para orar, para suplicar. E dizer a Deus: Senhor, está doendo. Eu não aguento mais, Senhor. Dói muito, Senhor, me ajuda. Suplicar, irmãos, é orar e orar com lágrimas. É abrir o coração diante do Senhor. Será que você tem feito isso? Um texto que me chama a atenção, irmãos, é aquele de Marcos capítulo 9. Versículo 14 em diante. Quando o pai daquele menino que o demônio jogava o menino no fogo, jogava o menino na água, apresenta diante do Senhor e o Senhor pergunta: tu acha que eu posso curá-lo? E aquele homem diz o seguinte: Senhor, eu tenho fé, mas ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. O que é que ele está dizendo aqui?
Deus, eu não creio tanto, eu não acredito tanto, mas gera fé no meu coração. Talvez para você que é ansioso, que está aqui me ouvindo, essa deva ser a sua oração a partir de hoje. Senhor, gera fé no meu coração. Fé suficiente, Senhor, para acreditar que essa situação não depende de mim. Não depende de mim, Senhor, depende de Ti. E depender de Ti é motivo de segurança para meu coração. Ore dessa maneira nessa noite. Mas Paulo diz também que o remédio é o seguinte: orar, suplicar, e o que mais? Ainda no verso 6, com ações de graça. O que significa orar com ações de graças, irmãos? É você agradecer por aquilo que você ainda não recebeu. A igreja tem perdido essa visão. Sabe, irmãos? Às vezes nós estamos terreno demais. Às vezes a igreja está olhando para a terra demais e esquecendo do céu. Quantos de nós estamos aqui e tem feito isso? Eu nem recebi ainda, Senhor, mas eu já estou te agradecendo. Eu já estou te agradecendo. Irmãos, parece coisa de doido, mas não é. Interessante que um comentarista diz o seguinte, olha: orar sem ações de graças é como um pássaro sem asa. Não pode subir. Se você ora a Deus, se você suplica a Deus, mas você já não agradece a Deus por aquilo que Ele vai fazer, é como se sua oração e sua súplica não chegasse nem lá. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Esse Salmo 116, eu fiz muita devocional nesse Salmo, porque eu vivenciei um problema de burnout, sabe? É uma espécie de ansiedade, eu me trato há 2 anos disso. Deixa eu te dizer algo aqui, abra teu ouvido, por gentileza. Eu não desejo isso para meu pior inimigo. E quando eu li o Salmo 116, o salmista diz lá o seguinte: que angústias do inferno se apoderaram dele. Uma pessoa ansiosa, talvez você lide com alguém ansioso na sua casa e você seja com o coração duro com ele. Deixa eu te dizer aqui, uma pessoa ansiosa, na vida dele ele tem angústias do inferno. Você sabe o que é angústia? Angústia é um sentimento que pode e vem em qualquer coração. Você fica apertado, dá um nó no coração, dá um nó na garganta, você fica apreensivo, sua pressão alta. Mas, irmãos, você sabe o que é angústia do inferno? Angústia do inferno é algo, irmãos, que vem. É como se o inferno se instalasse na tua casa. É isso que um ansioso sente. Mas o mesmo Salmo 116, o salmista diz o seguinte, no verso 7. Ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Todas as vezes que aquele sentimento ruim vier sobre a sua vida, diga para, irmão, tem momento que você tem que fazer isso. Pregue para você mesmo. Ó minha alma, descanse. Ó minha alma, descanse. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus tem sido bom para conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Descanse. Né? Como esse salmo é reconfortante. Salmo 116. Eu aconselho você a leitura desse salmo. Verso 7. Vá para ele, por gentileza. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Depois que você fizer isso, né? Orar, suplicar, com ações de graça, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. O que é a paz de Deus? Talvez você pense, pastor, é aquela paz que eu vou no cemitério e não fica ninguém perto de mim. E fica aquela brisa, né? Eu sinto aquela presença. Não é essa paz aqui. Não é essa paz que Paulo está falando, tá bom? Ou talvez você seja levado a praticar yoga, né? Aí você sobe numa pedra e começa a meditar, cruza as pedras e fica... Oh. Não é essa paz que Paulo está falando aqui, sabe? O que é a paz de Deus? A paz de Deus é a certeza, preste atenção nisso, que Deus está no controle de todas as coisas. Essa paz invade nosso coração quando a gente suplica, quando a gente ora, quando a gente oferece ações de graças por aquilo que ainda a gente nem recebeu. E a paz de Deus invadirá o nosso coração.
Paulo está dizendo o seguinte, que a paz de Deus guarda nosso coração, ou seja, nossos sentimentos errados, mas Ele guarda também as nossas emoções, Ele guarda também a nossa mente. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui dessa paz. Foi essa paz que fez com que Daniel, irmãos, imagine você cair numa cova dos leões, leões famintos, e você conseguir dormir. Você dormia? Eu não dormia. Eu ia tentar hipnotizar leão, eu ia gritar, eu ia brigar com o leão, mas dormir jamais. Daniel dormiu, passou a noite todinha lá. Enquanto que o rei, num palácio, na sua cama de, de marfim, com penas de ganso, o travesseiro dele, não conseguiu dormir. Por quê? Porque o rei não tinha paz, mas Daniel tinha a paz de Deus. Ele orava 3 vezes em direção a Jerusalém. E eu creio que lá na cova lá, ele continuou a orar. É essa paz que o mundo não explica, mas que você sabe que tem acesso a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar, verso 8 e verso 9. Está vendo que eu não fui até 11h30? Não vou chegar nem a 8, 8h10 no máximo. 8 e 9, vá para ele, por favor. O texto sagrado diz assim, verso 8 e verso 9, para nós concluirmos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o verso 8, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta com base no verso de número 8. Paulo está concluindo aqui o assunto. Que pergunta é essa que eu gostaria de fazer a você? O que ocupa a sua mente? A sua mente hoje é cheia de quê? E por que essa pergunta é importante? Responder ela de forma sincera. Por quê? Vou lhe dizer o porquê. Porque pensamentos errados levam a comportamentos errados. E interessante, irmãos, que comportamento errado leva a sentimentos errados. Uma coisa me chama a atenção aqui nessa noite. A pergunta que deve ser também feita a nós hoje é a seguinte. Depois que você se converteu, o quanto sua mente mudou? Quanto da mente de Cristo, irmãos, tem na gente? Quanto da mente de Cristo tem na nossa mente? É interessante isso aqui, sabe por quê? Não se engane. Nossas maiores batalhas são travadas aqui, no campo da mente. É na nossa mente, nessa trincheira, que a guerra é ganha ou é perdida. Sabe por que eu digo isso? Porque você é aquilo que você pensa. A maneira como você pensa, como você encara as coisas, é você. E essas batalhas, elas são travadas exatamente na nossa mente. Porque nós somos aquilo, irmãos, que a nossa mente registra. Essa é a grande verdade. Se você arquiva na sua mente coisas boas, de lá você vai tirar também coisas boas. Mas se na sua mente você arquiva coisas maus, você nunca vai tirar da sua mente o que é proveitoso. Paulo está dizendo aqui o que deve ocupar a nossa mente. Vamos a ela? Olha o que ele diz aqui inicialmente no verso de número 8. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. É a primeira coisa que ele diz que deve ocupar a nossa mente. Interessante que a verdade, ela faz parte da armadura do soldado cristão. E a verdade para nós, irmãos, é o Evangelho. Não é verdade? A verdade para nós é o Evangelho. Então, se o Evangelho para nós é a verdade para nós tem sua norma em Deus. Romanos capítulo 3, verso 4. E quando eu digo que eu sou verdadeiro, eu estou querendo dizer o seguinte a você, que a minha mente é ocupada com santidade. Que a sua mente é ocupada com santidade. E mais, com justiça. Tudo que é verdadeiro,
deve ocupar a nossa mente. Então, em você, sabe, o conjunto de verdades que está na sua mente é o Evangelho. E o Evangelho lhe leva a algo chamado santidade. E também a algo chamado justiça. Mas não só isso. Ele diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é honroso. Tudo que é honroso. Meus irmãos, o cristão, ele deve ser alguém digno em suas palavras. Mas o cristão também deve ser alguém sincero no seu comportamento. Deixa eu te dizer algo aqui a respeito dessa questão de ser honroso. Se a nossa mente se concentra em assuntos desonestos, nós corremos o perigo de se tornar desonesto também. Sabe o que eu temo aqui, como pastor dos irmãos? É que você peque e não doa mais. É que você normalize na sua vida o pecado. Já não dói mais. Tenha cuidado com isso. Paulo diz que o que deve ocupar a nossa mente é aquilo que é verdadeiro, mas também aquilo que é honroso, no que tange as nossas palavras e os nossos comportamentos. E ele continua dizendo o seguinte: tudo que é justo. Interessante, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui que veio à minha mente agora. Imagine se faltasse energia em toda Campina Grande agora. E essa igreja ficasse um breu, totalmente escura. E alguém não acendesse celular nem nada, alguém acendesse um fósforo aqui. Ninguém ia mais notar as trevas. Porque a luz de um fósforo, ela dissipava de uma certa maneira as trevas. Quando Paulo diz que nós devemos ser justos, ele está dizendo que nós somos o sal da terra, ele está nos lembrando que nós somos a luz do mundo, mas ele também nos lembra que nós somos ligados à videira verdadeira. E só nós estamos ligados à videira verdadeira. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode produzir fruto esporadicamente. Você não pode produzir fruto aqui e acolá. Jesus diz que quem está ligado nele produz muitos o quê? Muitos frutos. Muitos frutos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que você espera de alguém assim? A palavra, irmãos, grega para justo é dikaios. Sabe o que isso significa? Uma pessoa justa é aquela que tem um relacionamento certo com Deus. Mas é aquela também que tem um relacionamento certo com o próximo. Nós ouvimos isso aqui pela manhã. Se nós dizemos que temos fé e nós não temos obra, o nosso irmão Tiago diz o seguinte: a fé que você tem, que não é demonstrada por obra, pode lhe salvar? E a pergunta retórica dele só requer uma resposta: não. É impossível alguém não ter obra e dizer que é salvo. As obras não nos salvam, mas nós fomos salvos para as boas obras. Então o indivíduo justo, ele tem relacionamento correto com Deus, mas ele tem relacionamento, irmãos, correto com o próximo. Ele é justo. O justo, ele é diferente do ímpio. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o ímpio, ao contrário do homem justo, ele maquina o mal na cama. Onde é que está isso, pastor? Amós capítulo 8, verso 4 ao 6. O ímpio, ele programa as coisas na calada da noite. Ele peca como um demônio e toma santa ceia como um santo. Ele tem palavras aveludadas, mas tem um coração maligno. Paulo diz que nós não somos assim. Nós somos justos. O justo assume o dever e cumpre, porque ele é justo. Minha Bíblia diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
Isso basta. Isso aqui basta para a gente ver quem nós somos. O que tem ocupado a nossa mente? Tudo que é puro. Ele continua aqui. No grego é hagnos. Querido, só tem pureza na palavra. Só tem pureza na ação. Quem tem pureza no pensamento. Isso é claro. Você conhece alguém pela maneira como ele se comporta, como ele se fala, como ele se retrata a você, como ele se comporta. Você conhece alguém no comportamento, na fala. Porque o coração da gente, sabe? Ele vai, na realidade, a nossa língua, ele é o oferidor do nosso coração. A nossa língua vai retratar para os outros quem nós somos, o que somos, como somos. A nossa língua vai nos dizer isso. Você conhece, irmãos? Você conhece uma pessoa que tem uma palavra temperada com sal. E você conhece uma que não tem. Basta conviver um dia com ela. A maneira como ela vai se comportar com você, a maneira como ela vai falar com você, a maneira como ela trata seus relacionamentos, vai ficar claro para você. Ninguém usa uma capa há muito tempo, irmãos. Um dia é revelado. Um dia é revelado. Essa é a grande verdade. Mas Paulo diz também que a gente deve pensar em tudo que é amável. Por favor aí, Wellington, Efésios 4, 26. Tudo que é amável, ou seja, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que não causa dissabor a ninguém, tudo aquilo que edifica, que ajuda com palavras e ações. Preste atenção nesse texto. A parte B. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Paulo continua dizendo o seguinte: não dê lugar ao diabo. Nem dê lugar ao diabo. Interessante aqui. Você consegue ver um crente iracundo? Você consegue conceber conversão a uma pessoa que qualquer coisa ele está chutando cadeira dentro de casa? Dando murro em mesa? Chamando palavrão? Você consegue conceber conversão numa criatura dessa? O que ocupa a mente dessa pessoa? Paulo diz que a gente deve ser amável. Amável. Agradável. Não causar dissabor aos outros. Edificar. Ajudar. Com palavras e com ações. E ele continua dizendo o seguinte: tudo que é de boa fama. Ô meu irmão, no mundo que nós estamos, cheio de palavras ímpias, cheio, irmãos, de palavras torpes, cheio de palavras injustas, o que deve sair do seu lábio? O que deve sair da sua mente? Palavras adequadas a serem ouvidas por Deus. Deixa eu te fazer um desafio aqui nessa noite. Será que hoje à noite você poderia entregar o seu smartphone, seu iPhone e dizer assim: Deus, passa em revista o que eu tenho olhado. Está aí, Deus. Entenda bem, eu não estou dizendo que Deus não é onisciente. Claro que Deus sabe. Mas se você hoje, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, ou seja, tudo que edifica, tudo que pode ser apresentado diante de Deus. Por exemplo, o seu celular, suas conversas, podem ser lidas pelo Deus que você diz servir? Pense um pouquinho nisso. E a gente já finaliza. Paulo continua dizendo o seguinte: e se algum louvor existe, seja isso que aliás, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Que tudo que nós venhamos a fazer, irmãos, inspire aprovação divina. Vamos fazer aqui um pequeno teste conosco. Digamos que hoje a gente convide Jesus para jantar conosco. E pergunte ao Senhor o seguinte: Senhor, que marido eu tenho sido? Que esposa eu tenho sido? Ó Deus, que filhos eu tenho sido? Você pode perguntar isso ao Senhor. Deus pode avaliar isso em você hoje. Você como marido, como esposa, como filho, como empregado, como servo, como patrão,
como ovelha, como pastor, você tem aprovação divina? É o que Paulo está dizendo aqui, olha, no verso 8. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Deus, veja como está sendo meu namoro. Olha para o meu namoro, Deus. Passe em revista meu comportamento com meu namorado, com minha namorada. Você pode chamar Deus para isso hoje? É isso que ele está dizendo, ele está resumindo tudo, fazendo um resumão. Ele está dizendo isso aqui na parte final do verso 8. Tudo deve fazer inspiração. Se há inspiração, há aprovação divina, tudo. Ele termina no verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Ô meus irmãos, olhe para o verso 9. Como é precioso aprender. E como nós temos aprendido. Sim ou não? Como nós temos aprendido, irmãos. Como é bom receber. E como nós temos recebido. De Deus. Sim ou não? Sim. Como é bom ouvir, né, de algumas pessoas que são crentes também. Eu sei que todos vocês aqui têm referenciais crentes. Eu sei que vocês têm pessoas que você diz, como é bom ouvir fulano, como é bom ouvir cicrano. E Paulo diz que tudo isso é muito bom. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim. Mas uma coisa que mais me chama a atenção nesse verso 9 é o seguinte. Paulo diz, e o que vocês viram em mim. E o que vocês viram em mim, ponham isso em prática. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. O que as pessoas veem em você? Por exemplo, você é inspiração para quem? Um homem crente que quer se casar, seu filho, por exemplo, ele pode se inspirar em você como modelo de marido? A sua filha pode inspirar-se em você como auxiliadora idônea? Ah, você que está aqui, que é filho ou filha. Qualquer pessoa ímpia pode ter você como inspiração de filho bíblico, de filha bíblica, pode. Você que é comerciante, seus negócios podem servir de inspiração para um comerciante ímpio. A maneira como você encara as suas negociações servem de modelo. É isso que Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim, mas principalmente o que vocês viram em mim, ponham em prática. Ponham em prática. Quero fazer só 2 aplicações finais, para nós terminarmos nessa noite. Primeira, nosso amor, endereçado ao céu, é inconsistente, se ele não é demonstrado na terra. Vou repetir. Nosso amor endereçado ao céu, ele é inconsistente, se ele não é demonstrado na terra. Segunda aplicação. Se você é ansioso, saia daqui com esse conselho no seu coração. Aquilo que foge do meu controle, está no controle daquele que eu aprendi a chamar de Pai. E Ele não vai me deixar na mão. Terceiro, e última aplicação. O que ocupa a tua mente hoje? Eu quero terminar, eu tenho para mim, irmãos, que essa citação do pastor Russell Shedd, eu acho que foi um momento da vida dele, talvez, que ele tivesse mais cheio do Espírito Santo. Porque ele diz o seguinte, olha, já foi dito aqui na igreja, vou apenas lhe relembrar. Ele diz o seguinte, talvez para você que está passando por um momento difícil. Ele diz, triunfo não é ausência de batalhas,
Muitas vezes, os soldados voltaram da batalha sem braço, sem perna ou com seus olhos furados, mas voltaram em triunfo. As marcas do ministério ficarão em nossos corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos e alguns sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, irmãos.